esse guru do marketing sabe tudo. Cara, esse cara tá mentindo muito, porque ninguém sabe tudo que tá acontecendo, cara. É impossível. No mundo que a gente tá aqui, o cara que fala que sabe o que tá fazendo 100%, ele tá muito errado. Essa pessoa, eu não vejo muito mais, né? Eu vejo muita gente profissional que senta e que mostra, e consegue, por meio desse trabalho, mostrar como pode aportar e a ideia do que a pessoa pode fazer. Agora, essa pessoa que senta e fala 3 coisas e vai mudar tudo, eu já não vejo muito, Messias, né? O Messias, que é uma realidade do mercado, talvez, de 15, 20, 30 anos atrás, que que não tem mais. Você vê muito nas redes sociais, essa galera. É porque o cara que faz isso, normalmente ele vende curso, né? O negócio dele não é trabalhar no corporativo, né? Bem-vindos a mais um ConturbiCast, o seu podcast sobre marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje eu tô com o Diego Lavarria, diretor sócio da Leak. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite. Cara, é um prazer estar contigo aqui. Acompanhei e acompanho o podcast de vocês, cara, só fera sentado aqui com você. Então, pô, um prazer pra mim. Mais uma fera, com você. Pô, mais uma fera. Vamos junto nessa. Cara, você contou um case aqui nos bastidores que eu queria começar com ele. De doenças raras. Quando a gente fala de marketing, comunicação, de doença rara, querendo ou não, a gente está falando com um público muito restrito, que já é uma doença rara. Dependendo do que você vai fazer, também você não consegue muitas coisas diferentes. Mas conta um case muito legal que envolve uma coisa que a gente está acostumada a comer, né? Isso que é interessante. Me conta o que foi esse case, para que empresa que foi, o que era isso? A gente na Leak, né, a Leak é uma consultoria global de comunicação e marketing, a gente tem um foco muito forte no setor de healthcare. E uma das marcas que a gente trabalha aqui no Brasil, em outros países, é uma farmacêutica que se chama PTC Therapeutics, uma farmacêutica norte-americana. E eles trabalham com diferentes medicamentos para diferentes doenças raras, e uma delas é uma doença rara que ataca especialmente o paciente no sentido de que ele não pode ingerir um determinado nível de gordura por dia, senão isso pode causar efeitos imediatos e sérios na própria saúde deles. E é assim, só pra você que tá ouvindo, assim, não é que, tipo, o cara não pode comer um pedaço de picanha, é tipo, cara, um pão de queijo tem gordura, qualquer coisa Exato. tem um pouco de gordura, então o cara tem uma preocupação ali muito assídua do que ele pode comer ou não, né? É bem mais complexo. Bom, pra você que gosta de malhar e com certeza come vários ovos por dia, um ovo tem mais ou menos 5 gramas de gordura, né? Então você tá dizendo que você já, né, com um ovo você já tá no 30% da sua dieta diária. Isso exige muito dos pacientes e das pacientes na hora de você ser muito regrado em relação à sua alimentação. E a gente percebeu que, primeiro, trabalhando em conjunto com a cliente na época, e esse é um case que foi reconhecido tanto no âmbito de comunicação corporativa quanto de publicidade, a gente entendeu muito com a cliente que era uma demanda realmente você conseguir olhar para aquilo primeiro, de uma forma integral, e segundo, de tentar com a criatividade dar uma outra saída para uma solução. A necessidade deles era gerar awareness sobre a doença, mas também propor uma experiência diferente em conjunto com as associações de pacientes, né? As farmacêuticas elas não podem se conectar diretamente com o paciente, mas com a associação sim, né? E um dos pontos que a gente percebeu é que, bom, se você não tem a possibilidade de ingerir gordura num nível que é o que a gente, a gente come todo dia, você poderia pelo menos ter uma experiência diferente. E a gente também é muito privilegiado não só de poder ter comer esse nível de gordura por dia, mas também de ter acesso a restaurantes que, né, comer é muito bom. Né? Sim, todo mundo gosta de comer comida boa, pelo amor de Deus. Então, a gente percebeu, por meio dos dados, né, por meio de entender os territórios e tal, primeiro, que gastronomia era um território interessante para trabalhar, essa campanha de disease awareness. Tipo assim, o cara não tinha acesso a comida de qualidade também, então um restaurante maior classe, por exemplo. Exatamente. E também não pode comer qualquer coisa. Então, que restaurante que eu posso ir, né? Exatamente. Acaba não saindo de casa. Total. E comida bom, a gente tem que comer pra ficar de pé. Exato. Mas a gente também come por prazer, né? E são as duas coisas. A maior parte do tempo. A maior parte do tempo. Então, o que a gente pensou também foi, para essa demanda de disease awareness, né, por parte da cliente, a gente primeiro entendeu esse território de gastronomia e depois a gente entendeu que dentro desse território de gastronomia, mais do que você não poder ingerir essa comida por dia, que é algo muito difícil, essas pessoas elas também não tinham o privilégio de poder ter acesso a essa alta gastronomia, né? Esse tipo de pratos que a gente tem prazer em comer, em compartilhar.
dentro de uma cultura latina, que é uma cultura de você sentar em torno de uma mesa, conversar com a família inteira. Cara, Sim, não tem nada melhor que isso, Você do que o vai almoço assistir de Dia das Mães. Você vai assistir Netflix com a pipoca, um balde de pipoca. Exato, Tá, não, tem mais isso tudo, também. velho. Qualquer coisa que você vai Tudo é fazer, uma tem uma comida. comidinha ali, cara. É verdade. E aí a gente percebeu, bom, dentro desse tema de privilégio, o que a gente poderia propor? Então a gente trabalhou, a gente realizou toda a parte da campanha, desde a estratégia até a implementação. A gente convidou o Rodrigo, chefe proprietário do Mocotó. Mocotó é um restaurante incrível e super reconhecido, estrela Michelin, e a gente propôs para ele fazer com que o restaurante dele fosse um restaurante diferente por alguns dias. Então a gente, junto com ele, obviamente, né, e foi uma collab junto com o próprio Rodrigo e o time dele, mudou o Mocotó para Mocotó SQF, que é a sigla que diz respeito a essa doença. E por alguns dias a gente mudou todo o restaurante, desde como eles abordavam as pessoas no próprio restaurante, até o cardápio, até a fachada, até o site, até as redes sociais, até o que você pediria no iFood. Cara, pra quem não conhece o Mocotó, a base da gastronomia do Mocotó é a gordura, cara. É a gordura. Tem muita fritura, tem muita banha de porco, manteiga de garrafa, é a base, porque é uma comida nordestina, Comida né? nordestina, uma comida nordestina típica, deliciosa. Sim. E ele, enfim, óbvio que a gente contou com Imagina o talento imenso dele. Ele é muito talentoso. Cara, ele conseguiu trazer tudo isso para o território dele, de conhecimento. Ele mesmo também falou nas redes, anunciando, etc. Mudamos os uniformes. As pessoas que entravam tinham acesso a esse cardápio no dia, né, esse cardápio especial. E, obviamente, as associações de pacientes foram convidadas. Então, essas pessoas, elas puderam ter acesso a um restaurante Michelin uma vez na vida. E isso é você tirar e dar esse privilégio, tirar essa impossibilidade, dar esse privilégio para as pessoas que são o stakeholder mais importante de qualquer farmacêutica, né? Que é o paciente. Obviamente, de novo, a farmacêutica não pode ter contato direto com o paciente, mas por meio da associação de pacientes que convidou os pacientes e tudo, eles puderam ter esse privilégio um dia. A gente conseguiu gerar uma história, contar uma história interessante sobre essas pessoas que tiveram acesso a esse restaurante que mudou totalmente do dia para a noite, né? E o mais bacana é que um prato fez tanto sucesso que eles deixaram o prato no cardápio habitual do Mocotó, né? Que legal. E de novo, né? O talento do Rodrigo, cara, é tremendo. E o talento do nosso time também para poder propor e definir muito isso. Muito bom, cara. Porque você pegar uma collab aqui, que não foi só de um influenciador, né? Porque o Mocotó é uma marca do restaurante que até ultrapassa o Rodrigo em si, e ele é uma figura que é um influencer também. Então você teve um influencer, mais um propósito, mais uma collab com uma marca famosa que é o Mocotó. Cara, que demais esse projeto, cara. E como foi de dados, assim? Porque eu gosto de falar de resultado pra marca também. Porque, pô, criativamente atingimos o resultado. E pra marca, como que foi pra vocês? O que vocês mensuravam lá de KPI aqui, né? Foi o awareness? Foi impacto com a sociedade? O que foi? A gente, por ser uma companhia de serviços integrais, né? A gente olha muito para as duas coisas. A gente olhava tanto para o impacto de awareness, e aí a gente gerou um awareness, eu não lembro exatamente agora o volume do impacto, mas foi tremendamente maior. E a gente olha para o ponto de vista do relacionamento, né? O relacionamento é um tema muito importante para essas companhias, especialmente num nicho tão pequeno quanto doenças raras. Então, essas associações de pacientes olharam para aquela iniciativa e souberam que aquela iniciativa impactou diretamente na jornada desses pacientes, especialmente naquele pós-diagnóstico que tem a ver com a qualidade de vida, né? Então, a gente e eu sou freak dos dados, né? Mas a gente às vezes esquece um pouco aquele impacto qualitativo que traz um impacto direto na vida da pessoa mais importante para você, que é o paciente, né? E essas pessoas tiveram uma experiência totalmente diferente do que elas poderiam ter por uma ação da companhia. Porque quando a gente fala, tem vários debates aqui, principalmente de branding, e o quanto você consegue, de repente, fazer umas ações dessas, você não consegue mensurar com dados o impacto. Mas o jeito que as pessoas sentiram, o quanto de pessoas sentiram ali, o quanto isso vai reverberar como um legado, é impagável. Então, acho que a gente fica muito, quando a gente está no marketing, e você falou disso agora, os dados são muito importantes, mas a gente não pode esquecer também o lado humano, né? Que, tipo, o impacto que eu tô dando aqui, talvez daqui 5 gerações vão lembrar disso ainda.
A gente está falando, é bacana você trazer esse tema do lado humano, porque no final das contas o que a gente está falando, e é um papo que todo mundo já é careca de saber, mas é um papo de relevância, né? O que é você ser relevante? Você gerar algo que a pessoa vai prestar atenção, vai se engajar e vai recomendar, né? Na nossa jornada a gente sempre tem que entender que depois da conversão a gente tem a recomendação, né? Especialmente numa era de recomendação, onde eu vou comprar um livro na Amazon, a primeira coisa que eu faço é rolar para baixo e falar, cara, quantas estrelas as pessoas estão dando, qualquer produto que eu vá comprar. Então, as pessoas também recomendam essa experiência de uma forma que vai fazer sentido na vida delas. E isso é gerar impacto, isso é gerar relevância. E cada vez mais o que a gente tem visto, e é um conceito que ele não é nem novo, mas às vezes acho que a gente demora muito para incorporar, é que a gente não entende mais o público ou por stakeholders, que é aquela ideia da comunicação corporativa de PR, que vale para muitas coisas, mas não para tudo, e nem só essa ideia do público como persona, que é super importante, né, quando a gente pensa especialmente em B2C, aquele marketing puro e duro. Mas você tem um entendimento das pessoas de como elas estão organizadas por comunidades. Então, por exemplo, eu posso ser um paciente de uma doença rara, mas eu gosto de Star Wars, eu tenho o símbolo da Aliança Rebelde tatuado no meu braço, eu posso gostar de malhar. Então eu tenho uma conexão com outras comunidades que vão fazer com que eu fique cada vez mais segmentado, cada vez mais específico, e se eu consigo atingir exatamente aquela pessoa, aquele outro conteúdo que ela gosta, dentro do território que ela está, ela vai poder me recomendar para outras pessoas dentro dessa comunidade. Isso vai fazer o quê? Vai aumentar o engajamento muito e vai te gerar muito mais relevância. E vai te gerar mobilização de alguma forma, seja de conversão, call to action, ou seja de recomendação. Então, o segredo muito aqui, eu acho que é o mais difícil do trabalho, é como você identifica esses padrões, e aí os dados são começo, meio e fim para isso, mas a gente também eu acho que a gente também não pode olhar os dados pelo ponto de vista só da tecnologia. Eles são a tecnologia, ainda mais com a inteligência artificial vindo com tudo, mas os dados também são parte da experiência das pessoas que fazem parte daquilo. Tem uma coisa que a gente sempre fala, que eu nunca vou saber mais do que o cliente do negócio do cliente. E a gente não pode ser nem arrogante, nem soberbo em relação de achar isso. Né? A gente vem aqui para ajudar, para somar, para alinhar. Então, essa junção de forças com esse entendimento dos dados proprietários, dos dados externos, dos dados condicionados, vai fazer com que você gere cada vez mais insight. É um processo que às vezes pode ser um pouco mais longo, e aí ninguém gosta. Total. Mas é um processo que vai gerar mais resultado. Até nesse sentido, eu falo muito com os clientes nossos aqui também, eu falo, cara, você tem total noção do negócio, você tem os dados e tudo mais. Eu tô entrando com o olhar de estrangeiro. O que é olhar de estrangeiro? Eu tô vendo coisas que você já tá tão viciada que eu posso te ajudar a navegar com coisas diferentes e tentar inovar com o que você já está acostumado. Então me dá esses insights todos que você tem para eu ser mais criativo, para eu ser mais efetivo com você e a gente trabalhar junto nessa, né? Então esse olhar estrangeiro é muito legal da curiosidade, porque no dia da operação, quando você está do outro lado do balcão, cara, te consome de tal maneira que às vezes tem coisas na sua frente que só uma pessoa do lado de fora consegue ver. E esse é o papel importante das agências também, de entender esse lado nosso, esse papel nosso que tem aqui e ajudar o cliente a navegar nesse mundo cada vez mais complexo, né? A gente tá falando de verbas, né? Então o cara tem tipo 1 milhão 10 anos atrás para fazer um comercial de 30 segundos na TV. Hoje ele tem esse mesmo 1 milhão para estar no TikTok, no Instagram, na TV, no OH, no newsletter, com um monte de canais diferentes. Então a gente tem que ajudar esses caras. Como que a gente faz isso, né? Com dados. E aí eu quero falar de ferramentas. Que ferramentas vocês têm lá de dados? O que vocês usam lá? Toda a estrutura de dados foi construída para a gente poder captar, processar e gerar insights sobre dados externos, né? Então você tem os dados proprietários, são os dados da própria companhia, né? Que vem via CRM, via pesquisa, via o que for, que são dados que quando a gente tem eles, obviamente é muito mais rico porque você junta um com o outro, mas muitas vezes, na maioria das vezes, o cliente ou a cliente eles não têm acesso a esses dados externos, que são os dados de mar aberto, são os dados qualitativos, são os dados relacionados com percepção de uma marca ou uma palavra-chave em redes sociais, etc. E o que a gente fez foi trabalhar. A gente, por ser uma companhia global, tem acesso a um pacote enorme de dados das principais ferramentas públicas de dados, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com Brandwatch já há bastante tempo. E o que a gente fez foi
A captação dos dados ela não muda muito de uma ferramenta para outra. Você tem que ter, obviamente, trabalhar com as melhores. Mas esse processamento de identificação e como você entende os dados, é aqui que a gente trabalhou, veio a nossa área de Deep Learning, que é uma área global, que está trabalhando em todos os projetos da empresa hoje, a gente começou a ver como interpretam os dados. Então, por exemplo, né, a gente achava que um ponto importante da comunicação do consumidor com a marca, ou de um stakeholder com a marca, com a empresa, era quando existia um pico de conversa. Né? Então você tinha uma conversa que vinha, né, 20 menções, 30 menções, de repente 60 menções ou 200 menções. Obviamente você tem um pico ali, você vai entender que aquilo é importante. E não digo que não é. Mas você pode entender aquilo de outras formas. Então, como é que você deixa de ver o dado só por volume e ver ele de forma qualitativa? Por exemplo, vendo a formação de conversas. Então, hoje, por meio de análise de dados de gráficos, a gente consegue ver como as pessoas estão posicionadas em relação a uma conversa, como elas se entendem e que ponto de conversa, que ponto de conexão e engajamento fazem com que uma comunidade converse com a outra, quais comunidades são maiores, quem são as pessoas realmente influentes nessa comunidade, e não estou falando de alguém que tenha 2 milhões de seguidores, ou 10 milhões, ou 50 milhões de... Obviamente essa pessoa é relevante, pelo amor de Deus. Mas é diferente de um formador de opinião nesse caso aí, eu acho, né? Influencia as pessoas até, tipo, pô, o cara começou a usar verde. Total. Vai todo mundo usar verde. O cara mudou e tá usando tênis em vez de sapato. Vai todo mundo começar a usar sapato. Total. Quem que é esse cara? Esse cara não tem nem 1000 seguidores no Instagram, mas esse cara tem esse poder, né? Tem muita gente assim. Então a gente começou a criar essas metodologias para entender os dados e processar por meio de ferramenta própria, desenvolvida por nós mesmos. E também começamos a desenvolver, com a ajuda de inteligência artificial, formas e ferramentas próprias para poder analisar o sentimento do dado. Então, por exemplo, a gente tem um algoritmo fabricado, desenvolvido dentro de casa, que ele tem um score enorme de percepção do que é positivo, negativo e neutro dentro de uma realidade multimercado. Por que multimercado? A gente trabalha com vários mercados. Quando você fala multimercados, assim, você pega esses dados da onde? Você puxa... É social listening, a gente tá falando aqui. A gente tá falando não só de social listening, mas de dados abertos no geral. Quando a gente fala de social, parece que a gente tá falando só de redes sociais. Exato. Não, a gente tá falando de mídia, a gente tá falando, de posicionamento via Google, a gente tá falando de fóruns, blogs, tudo que é público e é aberto, né? Sempre respeitando, obviamente, a legislação de dados de cada país, né? Porque como a gente trabalha a gente tá presente em toda a América Latina, Estados Unidos e Europa, a gente trabalha com isso de forma global e a gente tem que ter uma diretriz para respeitar os dados, porque também, se o cliente vai usar aqueles dados, a gente tem que utilizar os dados da forma correta. Tá todo mundo em compliance. Exatamente. E aí o que a gente faz também é pegar esses dados e entender eles de uma forma que faça sentido, e essa ferramenta o que ela fez foi, a gente treinou ela com pessoas do mundo inteiro, então 50 pessoas trabalharam nisso durante vários meses, até a ferramenta aprender, a ferramenta o algoritmo que a gente desenvolveu, aprender a analisar aquilo, captando os dados da fonte primária. Qual que é a fonte primária? Brandwatch ou qualquer outro tipo de ferramenta, né? Mas a fonte é cada vez menos importante. O mais importante é como você visualiza. E até por isso, perdão te interromper só para terminar, o último investimento que a gente fez de aquisição foi uma companhia chamada Zeus, que é uma companhia de visualização de dados. O que eles fazem é conectar todos os dados de uma companhia numa única fonte e conseguem analisar aquilo. Então, por exemplo, para um CEO ou para uma pessoa que precisa ter acesso rápido aos dados já decupados e tudo, você vai poder ter aquilo numa tela só, né? Uma dashboard visual que você pode colocar, por exemplo, umas telas LED dentro do escritório, ou pode ver dentro do seu computador. Aí você vai acompanhando o que foi mais importante para você, se é sentimento, se é menções. No caso da Zeus, o que a gente consegue fazer a gente consegue conectar com o SAP, com tudo, a gente consegue ver o todo da companhia, porque e essa é uma excelente discussão para o nosso mercado, para o nosso momento de mercado, que a gente tem que ser cada vez mais influente nas decisões de negócio e nos resultados de negócio. Não dá mais pra gente só ficar pensando em impacto de marca, né? Às vezes é suficiente, às vezes não. Então, a gente poder ter acesso ao todo e fazer com que essa tecnologia alinhada com o marketing e com os dados possam dar gerar mais valor para o cliente no final, para cliente no final, vai fazer com que a gente seja mais diferente, a gente possa aportar mais, né? Que eu acho que é o principal papel de uma consultoria ou agência, é aportar valor, né? Gerar valor. Exatamente, cara. A gente entrevistou aqui também o Rodrigo Fará da Shopee,
A gente tava falando de Eu tipo estudei de... com ele, eu estudei com ele na Sério? faculdade. Putz, que demais, Eu estudei cara. com ele na faculdade. A gente não se fala um tempo, a gente fez TCC juntos. Porra, Sobre velho. Que mundo o pequeno. Pan-Americano. A gente não se fala um tempão. E hoje ele tava na Cacau Show, se eu não me engano. Ele tava na Abratio, que é do grupo, que é Outback, Abratio. Mas antes disso não tava na Cacau Show, cara? Capaz, cara, ele Capaz, passou por eu não lembro, tanto, não cara. lembro, Rodrigo. Porque ele foi, cara, pra você ter ideia, Ele é craque, cara. Ele foi, muito na fera. época que ele tava no UOL, ele foi comentarista de um evento que a gente produziu de MMA, virou brother, e agora tá na Shopee lá, diretor de live marketing, branding. Exatamente. E aí o que a gente tava falando é muito do que mexe ponteiro ou não de campanha. E pra eles lá, o drive deles é mexer ponteiro. É instalação de aplicativo e vendas. É isso. E aí falou, cara, OH, pra gente não mexe nada de ponteiro. Então é um investimento que a gente não faz global. Não investimos. Mas TV aberta, a gente consegue ver quantas pessoas pegaram e baixaram no QR Code. Então, essa métrica pra gente é muito importante do impacto que tem. Pro cara do marketing ali, ele tá mexendo ponteiro. Então, você tem um dashboard que, tipo, pô, fiz essa campanha. Teve instalação de aplicativo ou não teve? Aumentou venda ou não aumentou? Essa campanha que eu fiz aqui, deu resultado ou não teve? Porque senão, cara, você tá jogando só dinheiro sem saber o que tá acontecendo. É tipo Total. acelerar o carro sem saber quanto que tá batendo o velocímetro. E assim, vamos lá, né? O que é a estratégia? Você priorizar coisas. Então é muito bacana falar dele no sentido de que, olha, isso aqui é o que interessa pra gente, o que gera resultado é isso, então a gente vai fazer isso, e vai fazer cada vez melhor isso, né? E é por isso que, enfim, eles estão mandando super bem, nos últimos anos. E as marcas que se dedicarem cada vez mais a priorizar, acho que vão ter resultados cada vez melhores. E uma coisa que provavelmente deve ter te falado muitas vezes nesse podcast é, cara, você tem um momento de fazer awareness, e é importante, né? Mas a gente precisa também entender o momento de cada do negócio para saber o que fazer, né? Se é a awareness, se é a conversão, se é o engajamento, se é a recomendação. Porque senão, se você tentar fazer sempre o mesmo para todos os desafios de negócio, você não vai chegar a lugar nenhum, né? E eu tenho um framework básico que eu uso aqui, que é B2B, relacionamento, B2C, atenção. Esse é o game do momento. Basicamente, Esse é o game do é momento. isso, né? E como é que você gera relacionamento, né? Eu vejo muitas companhias que entram no Brasil investindo basicamente em 3 eixos de trabalho quando se trata de B2B, né? Você investe muito na presença em eventos, né? Então você tem todo o orçamento voltado para estar presente em eventos importantes. Então, por exemplo, se você é uma... Principalmente farmacêutica, que você não pode falar direto com o médico e nem com o paciente, Totalmente, né? totalmente. Mas se você vai, por exemplo, se você pensar numa fintech, por exemplo, né? Investem muito para chegar... Né? Então você vai no Vetex Day, Sim. no Summit AWS, etc. E aí você tá presente ali, você participa de outros eventos para gerar relacionamento, tá onde estão as pessoas. Você investe numa estratégia de representante de vendas ou alguma coisa do tipo, e em social ou paid, né? Todo mundo faz isso. Não digo que não é importante para uma companhia B2B que está chegando no Brasil agora, né? Mas o que mais eu posso fazer além do que Cara, todo mundo tá fazendo? Ou que eu posso fazer diferente. Isso é muito difícil. E cada vez, como você já disse, os orçamentos eles são cada vez mais... eu não vou dizer enxutos, mas eles são cada vez mais exigentes, né? Porque é que o orçamento é o mesmo e a exigência de canais e distribuição é muito maior. Mas você pode pensar também que a exigência é diferente, mas a variedade também é. A possibilidade também é. Né? E quando a gente está falando de digital, basicamente o que é? Eu estou targetando um público. Né? Ele me dá essa possibilidade, né? E no caso, por exemplo, dessas companhias que chegam, como é que a gente consegue ser mais criativo e, por exemplo, utilizar o PR para gerar uma atenção, uma referência para que as pessoas conheçam a companhia, né? Então, primeiro eu preciso existir para depois poder contribuir, né? Eu não posso chegar contribuindo de uma vez, né? Aqui a gente não tá falando de salvador da pátria. Então, você precisa ter essa jornada correta. Então, respeitar esses momentos e ser criativos, como você mesmo disse, ou seja, fazer diferente, é o que realmente vai fazer a diferença na hora de aportar valor, né? De gerar valor. Falando de criatividade, eu acho que é a grande moeda hoje no mundo, que é de infodemia, né? Você ser criativo, né? Para você se diferenciar do pessoal. Falar agora da Leak, né? O que é a Leak, né? A gente falou por cima, Vamos assim, lá, né? você Mas vai o que é a falando, Leak? cara, Você vai embora, falando, mas poxa. o que é a Leak, cara? Vamos lá. A Leak é uma consultoria de comunicação, marketing e assuntos públicos, né? Quando a gente fala de comunicação, é o mundo do PR, assuntos corporativos, né? Pelo qual a gente sempre foi reconhecido. A Leak tem hoje quase 30 anos de existência. No Brasil a gente está 17, se não estou enganado. É uma companhia espanhola, foi fundada em Madrid pelo José Antonio Llorente, que infelizmente
faleceu no começo desse ano, meu sócio. E nós somos uma companhia de serviços profissionais que os responsáveis pela companhia são os sócios e qualquer pessoa pode chegar a ser sócio mediante o resultado e a contribuição que ela dá para a companhia. Isso é super interessante, que é um modelo diferente, É novamente. um modelo de advocacia, é um modelo de advogado. É a maneira que eles viram e que ele viu junto com os sócios mais antigos. Só não colocou o sobrenome de todo mundo que nem advogado. Não dá também, né? Não dá também. Imagina, 30 sócios, como que é o nome da empresa? A empresa originalmente é Llorente e Cuenca, que era a primeira sócia também junto com ele, que é a Olga Cuenca, que hoje também não faz mais parte da companhia, mas carrega o nome dele, né? E a gente mudou pro LIC, LLYC, ou LLYC, para Estados Unidos, ou JIC para a Espanha, para o mundo latino. E a gente se dedicou à comunicação, a assuntos públicos, né? Então tudo que tem a ver com relacionamento das empresas com os governos, ou temas públicos. E agora, mais ou menos 7 anos, a gente se voltou totalmente para o tema de marketing, né? A gente entende, a LIC entende que tudo que a gente faz, eu, você, todo mundo que trabalha com esse mercado, vai para tecnologia, criatividade e estratégia. Né? A gente sempre foi muito forte em estratégia, né? Mas a tecnologia e criatividade a gente trabalhou muito nisso nos últimos anos de duas formas, gerando mais valor e atraindo talento de fora, né? Desde pessoas, engenheiros de dados, até criativos, até designers, estamos falando aqui de todas as capas de comunicação e marketing, e gente inclusive de outras disciplinas para poder compor a companhia. E a gente também está falando de como a gente desenvolve essa tecnologia para aportar valor. Então, de trabalhar nessas ferramentas próprias, metodologias próprias, para poder gerar valor. Hoje nós somos em 1.400 pessoas no mundo inteiro, a gente está presente em toda a América Latina, Estados Unidos. Uma pequena gigante, né? Uma pequena gigante. A gente está. Quando eu entrei na companhia há 10 anos, cara. Eu entrei de consultor sênior, né? Nós éramos em 300, 350, né? E hoje somos em 1.400. Por que isso também? A gente cresceu muito, né? Sempre muito fiel às previsões de orçamento e muito, muito duros em relação a isso, muito corretos em relação a isso. E fomos crescendo, de certa forma, até poder expandir de forma inorgânica também. Então, por meio da aquisição e da fusão com outras companhias. Né? A gente fez isso em vários países, no Brasil também. A gente adquiriu há muito tempo uma companhia de relações públicas. E está no nosso pipe também crescer via o inorgânico, via aquisições aqui no Brasil. Mas a gente começou a adquirir mais companhias que tivessem mais a ver com esse mundo dos dados do marketing. Então, por exemplo, te falei da Zeus, que a gente acabou de adquirir agora. Era uma startup? A Zeus não? Não, a Zeus não. A Zeus já é uma companhia formada em Valência, inclusive. A gente vai conhecer eles agora. A gente vai para lá agora em outubro. Todos os sócios conhecer um pouco da companhia também. E a gente adquiriu nos últimos anos a principal companhia independente de paid media e performance da Espanha, que é a Apache. Então todos esses sócios vieram trabalhar com a gente. A gente adquiriu a Besso, que é a principal agência independente de publicidade focada em dados do México. O México é um mercado enorme, atrativo, sofisticado, com o Federico, meu sócio, o Pepe, que foi reconhecido, inclusive, essa semana como... Você fala do México, né, cara? Isso é muito louco. E é um mercado muito parecido, né? Quando você fala da estratégia das companhias para descer aqui para a América Latina, você está falando de 3 mercados, basicamente, inicialmente, né? Colômbia, México e Brasil. São os 3 principais mercados. Brasil também é outro mundo, hein? A gente tá falando, o Brasil é sempre... É um continente, né? É um mercado que demanda muito, né? É um mercado que a gente sabe que é complexo. Se você quer crescer, e tem uma hora que você precisa pensar no Brasil sim ou sim, né? E a gente foi adquirindo essas companhias para formar essas capacidades, trazer essas pessoas para trabalhar com a gente, e formou toda uma área, que é a área que a gente chama de Marketing Solutions, né? Soluções para marketing. Sua diretoria. Exatamente, que tá dividida em mídia, performance, tudo que está relacionado com CRM e experiência do cliente, experiência do consumidor, da pessoa, conteúdo e dados, né? Então a gente está focado nisso, e o que a gente entende também é que a gente pode dar essa contribuição integral. Porque como a gente é uma companhia que vem dali, nossa fortaleza continua sendo também toda a parte de PR, a gente consegue integrar essas duas visões. Então a gente consegue conversar e dialogar com diferentes tipos de stakeholder dentro da própria companhia, né? Então a gente está falando não só do DIRCOM, do CMO, da CMO, como CEO, para diferentes temas, a gente consegue agregar essas visões, e com isso a gente consegue aportar valor por meio de uma estratégia integral, né? Com a Xertica, por exemplo, que é uma das principais startups de inteligência artificial da América Latina hoje, que está rateada ali na Endeavor como uma das principais da região, a gente ajudou eles a gerar todo um novo posicionamento
né? Então a gente mudou um pouco a percepção de valor da companhia, trabalhando mão a mão ali com o Saul, que é o CEO e fundador, para gerar um outro posicionamento para que eles possam dar mais um salto na rodada deles de crescimento, são uma startup já enorme, para eles poderem continuar oferecendo esse valor e gerando essa expectativa sobre a companhia de uma forma que isso, né, faz com que eles se destaquem e continuem atraindo clientes, enfim. Bom demais, cara. E você me falou que vocês são independentes, né? Porque chega num certo patamar que, pra você ser adquirido também, né? Vocês estão fazendo as aquisições. Mas também acontece muito isso no mundo da comunicação, né? Tem uns 3 grandes grupos, né? Falando Minicom, Publicis e WPP, que chega uma hora e o cara fala, pô, esse cara tá me incomodando aqui, né? Daqui a pouco te compro, né? Tem muito isso, né? Total, a gente decidiu há muito tempo que a gente tinha um plano de crescimento, a gente finalizou ano passado com um faturamento de mais ou menos 80 milhões de euros, com uma margem de 23%. Muito bom isso, cara. A gente se dedicou muito a construir o caminho que a gente tem agora, né? Então a gente se preparou para isso, a gente capitalizou a companhia por meio de uma entrada em uma bolsa específica da Espanha, em Madrid. Hoje a gente é listado, né? Então a gente reporta resultado, tudo, para poder capitalizar a companhia e ter esse plano sólido de crescimento para chegar no objetivo que a gente tem, que era basicamente dobrar o tamanho da companhia em X anos, né? Então, para isso, a gente acredita que tudo que a gente está fazendo vai servir para somar valor, né? Para fazer crescer, chegar nesse objetivo e continuar a partir daí, continuar crescendo, inclusive, para outros caminhos. A gente tem uma estratégia de inorgânico de aquisição muito forte nos principais mercados. Então, Brasil, Estados Unidos, a gente acabou de adquirir uma companhia agora em fevereiro, março, que é a Lambert, que é uma das 30 principais agências de comunicação e marketing locais dos Estados Unidos, né? Então, hoje a gente consegue atender costa a costa Estados Unidos inteiro. E a gente também está integrando esses clientes com E também é outro mercado outros países. Complexo demais os Estados Unidos. É um mercado diferente, é um mercado que valoriza muito o trabalho de comunicação e marketing e exige bastante. A gente faz muito projeto regional, projeto internacional. São projetos extremamente complexos, mas que a gente acha que, de novo, essa visão integral e essa forma de pensar fora da caixa, em diferentes lugares, e ter essas pessoas que vêm de um país e estão para outro, não sei o quê, a gente acha que isso gera valor. E no final das contas, de novo, nosso trabalho, meu trabalho, seu trabalho, é gerar valor para o cliente, para cliente. No final das contas, é isso. Existem várias formas, né? Seja alinhando, seja propondo, seja implementando. A gente é um plugin para o cliente. A gente é um plugin para o cliente, e a gente tem que ser aquela casa segura para o cliente para que ele venha aqui e fale, bom, beleza, aqui eu vou ter esse insight, aqui eu vou ter essa ajuda, aqui eu vou ter esse ombro amigo para dizer, bom, qual o próximo passo que eu vou dar para poder aportar valor da melhor forma para minha companhia. Então, nosso pensamento foi muito bom. Como é que a gente continua gerando valor, cresce, atrai mais gente, continua até essa estratégia de aquisição externa muito forte nesses principais mercados. Então a gente está falando de mercado europeu, Espanha, a gente está falando de Brasil, a gente está falando de México, a gente está falando de Colômbia. Nesses países a gente tem uma estratégia muito forte inorgânica, a gente está sempre procurando, e a gente tem o plano também aqui no Brasil de crescer nessas duas áreas, né? Então, de fortalecer cada vez mais toda a parte de PR e de comunicação corporativa, mas principalmente a nossa parte de marketing, que já é uma das principais fontes de receita da companhia aqui no Brasil, mas que vai crescer. E tem um oceano azul ali que a gente tem. Tem muito espaço ainda, cara. Principalmente no digital, é tanta coisa que tem que ser feita. Total. Eu vejo que praticamente tá todo mundo meio perdido mesmo, né? Não tem ninguém fácil. Fala, não, esse guru do marketing sabe tudo. Cara, esse cara tá mentindo muito, porque ninguém sabe tudo que tá acontecendo, cara. É impossível. No mundo que a gente tá aqui, o cara que fala que sabe o que tá fazendo 100%, ele tá muito errado. Cara, e se você... É engraçado você falar desse papo do guru, porque que a gente vê hoje, né? E aí tem várias agências que não gostam, outras que tem que fazer. Hoje, quando a gente vai participar de uma concorrência, você sabe que você tem que fazer tudo. Tem que chegar com o negócio pronto, né? É assim, né? A gente pode dizer se está errado, se está ou não, enfim, debater sobre isso, e todos os debates são válidos, mas a gente sabe que hoje a realidade é essa. Então, esse negócio do guru do marketing, da pessoa que entra e fala 3 coisas interessantes, e o cliente fala, vou trabalhar com essa pessoa, eu não vejo muito mais, né? Eu vejo muita gente profissional
que senta e que mostra, e consegue, por meio desse trabalho, mostrar como pode aportar e a ideia do que a pessoa pode fazer. Agora, essa pessoa que senta e fala 3 coisas e vai mudar tudo, eu já não vejo O muito, Messias, né? né? O Messias, que é uma realidade do mercado, É. talvez, de 20, 15, 20, 30 É uma anos coisa que atrás, que não tem mais. você vê muito nas redes sociais, essa galera. É porque o cara que faz isso, normalmente ele vende curso, né? O negócio dele não é trabalhar no corporativo, né? É vender curso para outras pessoas que acreditam, né? Porque é aquele discurso raso, né? Acontece muito disso. E aí você falou pra mim que você é formado em jornalismo, né? Aí como que você caiu no marketing, assim, né? Como foi? Conta um pouco da sua carreira, A né? vida, cara, a vida. O Diego do passado, com 17 anos, ele queria ser correspondente internacional. Então, o que ele tinha que fazer era ser jornalista, né? Acho que o primeiro ponto aqui é falar que você é chileno. Apesar do sotaque de ser brasileiro, o cara nasceu no Chile, tem zero sotaque. Você é brasileiro, Eu né? já admiti pra você, posso falar pra todo mundo também que eu torço pro Brasil na Copa, nas Olimpíadas, enfim, sou mais brasileiro que chileno, mas nasci em Santiago, tenho família em Santiago, tenho espanhol nativo, fluente, bota aí a palavra que você quiser. Trabalho com esses outros mercados também. Tem lugar melhor que o Brasil. O Brasil é incrível, cara. O Brasil é um país incrível, as pessoas são incríveis. Enfim, sou brasileiro. E quando eu quis fazer faculdade, eu falei, bom, vamos lá, eu quero fazer jornalismo, quero ser correspondente internacional. Isso aqui no Brasil já. Isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Eu cheguei com 6 anos. Cara, fiz a vida inteira aqui no Brasil. E aí o que a gente pensou, eu e minha mãe na época, foi, beleza, a gente tem que ter aqui um emprego pra, primeiro, a gente conseguir pagar as contas, né? Meu pai ajudava, sempre ajudou, mas enfim, uma hora também não dá, né? A percepção dos pais quando você fala que vai fazer comunicação é tipo, filha, você vai morar debaixo da ponte. Cara, Não faça meu isso. pai falou, só não seja músico, né? E eu tava escutando a entrevista do Marcelo D2 no Charla, agora, eu falei, puta, eu deveria tentar ser músico, porque a jornada do cara é incrível, assim, né? Mas tem que ter talento. Eu não tinha talento nenhum, nem pra isso, nem pra Eu acho que é esporte, nem pra teatro, nem pra 10% nada. talento, 90% sorte também, cara. De estar no momento Trabalho certo. duro, né, Trabalho cara? duro. Trabalho duro. Às vezes, eu acho que música tem muito da sorte mesmo, cara. Até mais do que empreendedorismo, do que qualquer outra coisa. Tem gente que tem muito talento, trabalha muito forte e não consegue sair, cara. E tem gente que não tem tanto talento, trabalha forte E é um e vai. mercado, se a gente tá falando que o nosso mercado é desafiador, imagina o mercado da música, cara. É muito difícil. Se você manter, né, tipo, o D2 tá tanto tempo assim no mercado, cara, é muito raro. É É muito raro. raro. Você É vê o muito cara raro. despontar e de repente sumir. É muito raro. Todo dia desponta uma pessoa nova, mas essa pessoa se manter, tipo uma Ivete Sangalo que tem 30 anos de carreira, Estratégia de carreira e voando, né? voando. E depois, cara, o que eu percebi foi, bom, beleza, vamos fazer jornalismo, fiz jornalismo, comecei primeiro trabalhei numa empresa de pesquisa jornalística, e aí fui trabalhar nos canais a cabo da Band, no Terra Viva, que é o canal de agro. De agro. Legal demais. Legal demais. E num período de formação do canal, foi riquíssimo. E aí eu trabalhei com algumas coisas do Band News, ajudava em alguma coisinha do Band Esportes, mas fui vendo esse mercado e esse trabalho de televisão, né? Muito louco, porque era um período de transformação. E Muito aí, digitalização ali, digitalização do processo de trabalho e da atenção do telespectador. Tava falando de segmentação de canais, segmentação de oportunidades, onde as pessoas iam ver né, você conteúdo. deve ter pegado, você pegou o boom do canal, pago, né, que teve o boom e de repente começou o streaming e estagnou e começou a cair. E quando eu saí já tava começando do streaming, mas eu me dediquei no final dos meus 7 anos que eu passei trabalhando lá, eu me dediquei muito a fazer a cobertura de temas importantes em Brasília. Então eu ia muito para Brasília, coordenando, né? Comecei de estagiário da noite, fui promovido para estagiário da manhã. Aí depois fui, cara, Coisas que você não vê mais. Júnior A, Júnior B, Júnior C, fui crescendo. Enfim, tive chefes maravilhosos também, não posso me queixar. E aí, cara, em Brasília, fui convidado para trabalhar junto com o Duarte Nogueira, que era deputado federal do PSDB de São Paulo, e hoje ele é prefeito de Ribeirão Preto, para trabalhar na campanha dele. Acabou não dando certo, e o dono dessa agência, porque eu trabalhava para uma agência, que é o Ângelo Perosa, da A2, ele me convidou para fazer parte da primeira equipe de comunicação digital do governo do estado de São Paulo. Cara, tudo isso que a gente faz hoje... Teve essa raiz aí. Cara, essa raiz, assim, eu tô falando de cortar mato, tá? Tinha muita coisa que já tava cortada, mas, pô, eu vi muita coisa aparecer, né? Em estrutura de projeto, né? Não lembro quantas pessoas eram, mas a gente estava dividido em conteúdo, desenho, métrica. Tive chefes ali, colegas de trabalho que eu levo até hoje, com a vida, são meus amigos de vida,
que é uma galera nova igual eu, era todo mundo novo. Assim, era muito louco, porque o Ângelo colocou todo mundo com a mesma idade pra tomar conta daquilo. E a gente tinha que subir e falar com o governador Alckmin, né, pra reportar e tal, etc. E com chefes de comunicação e tudo. E era todo mundo novo, cara. E a gente. E os resultados que a gente gerou, a gente pegou isso aqui, colocou nesse patamar para promover as ações do governo e tal. De lá, fui trabalhar na Secretaria de Educação do Governo do Estado, junto com o professor Herman, ali na República. E aí, num dia de chuva, topei com uma pessoa dentro do meu prédio, que é o Juan Carlos Gozer, que era diretor-geral da LIC no Brasil. Ele morava no mesmo andar que eu. A gente se conheceu, eu comecei a conversar com ele, a gente virou colega, amigo, etc. Um dia ele me convidou para trabalhar com ele como consultor sênior. E aí eu, já no digital, e o digital tinha aquela coisa, né? Você podia tanto conversar com a comunicação, quanto conversar com o marketing. Então, cara, o digital me abriu a cabeça de uma forma, já desde o governo até agora, eu comecei a ficar cada vez mais dentro desse mundo do marketing, aprender, trabalhar com isso, falar o mesmo idioma, mas eu não perdi também essa raiz da comunicação. Isso é muito rico para quem trabalha na LIC. A gente tem os dois tipos de perfil de profissional, vários tipos de perfil, mas a gente tem muita gente que sabe entender as duas coisas. E de lá eu fui consultor sênior, enfim, até virar diretor sênior, etc. E hoje sou responsável pela área de Marketing Solutions, um dos responsáveis do que a gente chama de região sul, né, South Latam, que é Brasil, Argentina, Chile, Peru e Equador. Trabalho com esses mercados, muito focado no Brasil, que é um mercado totalmente prioritário para a companhia, mas aprendendo muito com todos esses outros mercados que são super ricos, nos quais a gente é líder, né? A gente é líder em quase todos os mercados. Aqui no Brasil não, mas porque o Brasil também é um oceano de oportunidades de tamanho, e todos os grandes players estão aqui. É muito mais difícil crescer, mas também é muito importante estar aqui, aprender daqui e tentar crescer aqui cada vez mais. A gente teve uma trajetória muito interessante nos últimos anos aqui no Brasil. Eu entrei com, sei lá, 10, 15 pessoas, estamos mais ou menos aqui no Brasil em 80, 82. É um belo crescimento, mas, de novo, lembrando que nossa estrutura é aproveitar a estrutura inteira da companhia, né? Trabalhar com todo mundo na companhia. A gente vê muito bem quando a gente vai fazer um investimento de crescimento, para saber se a gente está dentro daquilo. A gente é muito regrado em relação a como a gente... Ainda mais listado, né? Daí você tem que dar um reporte não só interno, como externo. E Totalmente. aí muda completamente o jogo. Totalmente. Você pegou essa transição de listagem, não? Peguei, e assim, em 2019... Gosto de trazer isso, porque é uma coisa menos marketing, mais gerencial, que muda completamente o jeito de se reportar, cara. Eu conheço a companhia quando estava naquele momento de expansão. Conheço a companhia quando a expansão virou 3 vezes para cima. Foi ali final de 2018, 2019. E estou nesse momento de agora. Eu lembro que tem um tweet, né, na época do Twitter, cara, agora é X, do nosso fundador. Mas não pegou, né? O X não pegou, cara. O X não pegou. Tô no chão. Twitter. Não dá como. E Twitter, eu lembro do passarinho, coitado do passarinho, cara. Pior história de branding. Exatamente. Vira Twitter e continua Twitter. E aí, cara, eu lembro de um tweet dele lá dizendo, não, a gente... nossos números, a gente sempre reportou os números publicamente, e a gente reportou os números naquele ano com, a gente chegou nosso plano é dobrar de... que esse pessoal, o que ele tá pensando, né? Mas os sócios, na época, eu não era sócio, eu fui nomeado sócio ano passado, foram muito felizes na estratégia de crescimento deles, né? De crescer de forma orgânica, né? Então, estar presente com os clientes, cuidar dos clientes, ser realmente parceiro, continuar trabalhando junto, né? O maior valor que a gente tem é essa geração de valor para o cliente e geração de valor para as pessoas que trabalham com a gente, para poder gerar valor para o cliente, né? Esse ciclo que não termina nunca. E aí, quando a gente decidiu, quando os sócios na época decidiram sair, foi para capitalizar a companhia, mas também para dar um statement para o mercado de que a gente tinha esse plano de crescimento ambicioso, que a gente alcançou, né? A gente fechou em 80, esse ano a gente tem a previsão, tem o plano de fechar mais perto dos 90, 100, e a gente não vai parar por aí, né? A gente tem um sonho, os sócios e sócias, de continuar sendo um player relevante, independente, que gere valor, com o seu caminho próprio, né? Juntando essas companhias para trabalhar com a gente, mas também a gente sabe que só trazer gente para trabalhar também não funciona. A gente tem que ser muito disciplinado nessa integração
da parte mais difícil de qualquer processo de fusão e aquisição, para poder continuar a gerar valor e continuar trabalhando com essas pessoas que vêm trabalhar com a gente também. Falando de dia a dia, seu dia a dia, qual é o seu to-do list? Né? A sua mesa, assim, o que você precisa fazer? É lidar mais com o cliente, ir atrás de cases, gerencial de liderança? Como que é sua agenda? Eu acho que tem uma... acho que minha agenda está em 4 partes, né? Primeira, que é a mais importante, é estar com o time, né? Porque é nós juntos que vamos gerar esse valor para o cliente, nada substitui as pessoas, cara. Eu tenho esse papel, mais imediatamente no Brasil, de estar junto com os times, então eu trabalho com todo o time focado nisso. Segunda parte, eu trabalho em projetos também com clientes, então, por exemplo, com o Chat, que eu trabalho diretamente, a gente agora está trabalhando com o Sírio-Libanês, né, no hospital e com todo o ecossistema, também na liderança do projeto, junto com todos os outros times, são 22 pessoas trabalhando, do Brasil e lá fora trabalhando no projeto. Depois trabalho em toda a parte de desenvolvimento de novos negócios, né? Trabalhar nesse awareness, na consideração de estar em eventos, de estar participando para poder fazer com que mais pessoas cada vez mais conheçam o nosso trabalho. E a última parte é como sócio, de olhar junto com meus outros sócios. Eu trabalho com um sócio diretamente aqui no Brasil, que é o Juan Carlos, que é meu amigo, meu sócio. Nessa visão de como a gente consegue cuidar da companhia para que a companhia continue crescendo e continue cuidando das pessoas. Esses são meus 4 grandes papéis, que é o que eu faço todo dia, né? Mas eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com a que continua trabalhando com os clientes de uma forma ou outra, né? Porque a gente vem daí, né? Se eu cresci foi porque eu trabalhei com os clientes e consegui aportar alguma coisa, né? Então, sair disso, eu brinco que eu nunca vou ser a pessoa que vai jogar a bomba ninja e sumir. Então, é uma prática do mercado. A gente tem que ser honesto desde o começo. Cara, no final das contas, conta tanto o trabalho que você faz quanto o relacionamento transparente que você tem com as pessoas. Né? A gente tá falando de relacionamento. Até mais. A gente tá falando de relacionamento. É o relacionamento que vai fazer com que o cliente entenda quando você cometa algum erro. Se não deu resultado naquela campanha que você fez, deu resultado, que vai fazer você gerar um relacionamento confiança. já meio estremecido, você vai cair. Total. Você gerar confiança demora quanto tempo? Muito. Para destruir a confiança é isso. Segundos. Né? Exatamente. É uma coisa que pode abalar a confiança. Então a gente tem que cuidar disso. Né? E a gente está super focado nisso, em ser transparente, ser realmente parceiro. Né? E parceiro não é ser fornecedor. E parceiro é você estar nos bons e nos maus momentos. Né? Relacionamento é isso. Né? Porque não adianta você estar bem quando o cliente, não, vamos fazer um monte de coisa, maravilha. Né? Mas quando não dá e a gente precisa reportar, a gente precisa fazer outras coisas de outra forma para o cliente, a gente tem que estar focado em continuar gerando esse valor num momento ou no outro. No final das contas, a gente é parceiro. Cara, você falou aí de reputação, né? Uma coisa que PR fala muito. É uma coisa que cada vez mais é difícil no mundo corporativo, porque as pessoas ou elas ficam em cima do muro, ou levantam bandeiras muito fortes, e aí, principalmente nas redes sociais, acaba sendo uma coisa perigosa. Mas como que é a sua visão da reputação nesse mundo que a gente vive hoje, da economia da atenção? Vamos lá, cara, a gente gosta muito de reputação. Reputação, e a gente sempre foi os freaks também de o que é reputação? Como é que a gente mensura a reputação? Como a gente gera reputação? Reputação, e tem várias pessoas que estudaram isso, reputação é a geração de expectativa. Né? Você, quando você é uma companhia, você diz que você vai fabricar telefone, você gera uma expectativa. A primeira expectativa que você gera é que esse telefone vai funcionar. A segunda é como ele foi produzido. A terceira é como as pessoas que trabalham com você são percebidos ou são bem tratados ou maltratados no trabalho. A quarta é qual a sua contribuição para o mundo, se você está contribuindo direito. Você gera um monte de expectativa. Se na época onde a gente tinha um meio de comunicação, né, que você tinha que estar na imprensa para falar com alguém, era difícil. Imagina agora, né, onde todo mundo pode falar o tempo todo. Na era da fake news. Na era da fake news. Então, reputação, por si só, é essa geração de expectativas e cumprimento das expectativas. Então você saber o que você vai gerar, a expectativa que você vai gerar e como você vai controlar isso.
tem várias formas de mensurar, mas a reputação, cara, tem uma frase que eu adoro, que eu não sei de quem foi a autoria, talvez até seja a minha, mas eu devo ter roubado de alguém com certeza, que é: reputação é o que você vai falar de mim quando eu sair dessa mesa. Para outras pessoas, né? Porque no final das contas a gente tem vários interlocutores da reputação, seja você, eu, as pessoas que trabalham com você, a pessoa que me autorizou a entrar no prédio, todo mundo nessa jornada vai ter uma opinião sobre a gente. A reputação pode ser negativa, positiva. E reputação é como confiança. Nunca é neutra. Nunca é neutra. O pessoal tem que lembrar disso. Nunca é neutro, cara. Se vê um resultado neutro, não tem resultado. Não tem resultado, porque o neutro, o que é um neutro? A pessoa não quis opinar, não te conhece. Exatamente. E se você for pensar de que você precisa de uma opinião, é negativo. Se você vê alguma coisa neutra e você fala, eu preciso de uma opinião, que a pessoa não opine, é negativo. Então você deveria ter uma ação que faz com que essas pessoas falem. É tão complexo, dá tanto trabalho, mas reputação, no final das contas, é isso. Essa gestão da reputação é você controlar muito bem essas expectativas e o que você vai fazer em relação a isso. E no mundo de hoje, com fake news, digital, onde comunicação e marketing, vamos lá, as coisas estão se mesclando cada vez mais, né? O mercado exige que nós sejamos cada vez mais profissionais com um entendimento melhor, senioridade maior. Eu até vou em xeque, às vezes, algumas empresas que separam marketing e comunicação, departamentos separados. Existe muito ainda. Muito. Né? Existe muito ainda. Na verdade, é o mais comum. E eu sempre falo, gente, tem que estar trabalhando junto com um time de vendas. Tem que ser um time só. É que a galera vê separado em silos. Eu acho que vendas, marketing e comunicação tem que andar juntos, cara, para a empresa crescer. Senão... Por um lado, obviamente, tem que trabalhar junto. E muito importante, que afeta totalmente as campanhas. Para você que é um profissional, entendo muito mais do marketing, reputação é importante para você. Reputação é importante para o cliente. Reputação sempre foi um campo dominado, gerenciado pelos profissionais de comunicação, né? O diretor de comunicação, o diretor de comunicação. E muitas vezes as campanhas são feitas sem a anuência ou check do diretor de comunicação. E eu vi isso muitas vezes. O diretor de comunicação olhando para a campanha e falando assim, isso vai dar errado por isso. Mas bota no ar mesmo assim. Ou bota no ar mesmo assim, né? Que tá errado. Ou muitas vezes, poxa, você perdeu todo o tempo, recurso, estrutura, tempo das pessoas, gerou expectativas sobre o CEO daquela campanha que ela ia entrar. Então você fez todo um trabalho sem brifar antes. Né? Porque quando você passa, obviamente, quem cuida da reputação vai falar, cara, entendo a tua ideia é usada, é boa, é criativa, é incrível. Só que você está falando com um grupo específico de pessoas aqui que vai gerar um ruído, e vou te falar, as pessoas têm todo o direito de fazer isso. E vai afetar a marca, vai afetar o trabalho, e eu vou ter que trabalhar muito mais, porque você vai me gerar uma crise de reputação. Então é ruim para todo mundo. Então, trabalhar junto tem a ver também com você respeitar o espaço de cada um, o quadrado de cada um, o espaço de que cada pessoa vai poder opinar sobre uma coisa e voltar para trás, cara. Que é o sistema de startup, o processo de startups, cara? É você errar continuamente, aprender, pivotar, mudar até você chegar. Né? Então, a gente não pode ver o corporativo como não pode errar. O erro faz parte do aprendizado. Né? E trabalhando juntos, você tem cada vez mais. Ou você aprende melhor do erro, ou você erra menos. Mitigação de erros. Mitigação de erros. Adoro essa palavra. Mitigação de erros. Falando de liderança agora, Diegão. Onde você busca inspiração e conhecimento para ser o melhor líder? Primeiro, o livro, adoro ler. Cara, eu consegui a incrível marca, estou muito orgulhoso de ler. Quantos livros desse ano? 5 livros no último mês. No último mês? No último mês. Mentira, cara. No último mês. 2 foram de Star Wars, então... Não tem... Ah, tá. Mas conta. 450 páginas cada um. Assim, conta. Cara, mas você não dorme, então. Não, tava de férias, acordo mais cedo. Tenho filho pequeno, então eu acordo mais cedo de qualquer jeito. Filho, cara? Então, mas minha esposa é uma pessoa extremamente dedicada à vida saudável. Então ela acorda às 5 da manhã, ela medita, ela lê, depois ela corre, né? Poxa, ela se lesionou, então ela tá voltando agora. Ela deixou de correr, foi nadar. É uma pessoa que cuida muito bem do estado físico e mental dela. Ela acordando todo dia às 5 da manhã, eu pedi pra ela comprar o livro do Clube das 5 da manhã pra mim. Ela leu e começou a acordar às 5 da manhã. E aí eu acordo às 5 da manhã porque ela acorda às 5 da manhã. Né? Tá no compliance, tá no mesmo. E aí eu fico com a criança de manhã, né? Com o Pipo, que é meu filho, o Felipe, Pipão.
Mas antes disso, o Pipo, às vezes ele acorda às 5h50, às vezes acorda às 6h30, às vezes acorda às 7, né? Então você tá esperando, tá lendo, Eu tô entendi. esperando, tô lendo, antes de dormir tô lendo, chego do trabalho, depois de cara, dar o banho, tá, não sei o que, volto, tento ler. Eu substituí o videogame pela leitura. Ótimo treino, eu tô 100% feliz? Não. Não, adoraria estar jogando FIFA ali, tranquilo. É outro tipo de dopamina. Totalmente. E aí vão lançar um jogo novo de Star Wars agora, vou ter que jogar. Então eu vou parar de ler um pouco. Mas eu coloco esses livros de negócio dentro da minha rotina. Então, por exemplo, eu li o livro do Bob Iger, da Disney, falando da trajetória dele e do tema de aquisição. Pô, o cara conseguiu fazer o processo da Pixar, da Lucasfilm. O cara conseguiu chegar pro George Lucas, vou te comprar, o cara falar ok, porque não é só, o cara poderia comprar, dinheiro é dinheiro, mas a gente tá falando da obra de vida do cara e o cara ele fala transformou aquilo. Ele fala com uma naturalidade. Eu fiz a Masterclass, sabe a plataforma Masterclass.com? Dele. Aí tem o dele. Exatamente. E aí ele fala, um dia eu liguei pro Steve Jobs, falei, vem almoçar aqui, tem uma proposta pra comprar a Pixar. Tipo, então o cara tem acesso e tem uma visão de mercado que quando ele saiu da Disney, eu não sei se o livro chega nessa parte, ele saiu, a Disney desandou. Não chega, e o interessante, especialmente do tema da Lucasfilm, agora teve aquela disputa e tal, sobre talvez iam tirar ele, porque ia ter uma mudança, os acionistas iam votar e tal, e o próprio George Lucas disse, eu vou continuar votando para manter ele, porque, galera, economia criativa é um negócio sério, não é todo mundo que sabe fazer, e esse cara sabe fazer. Então você tá falando de um cara que vendeu a história de vida dele pro outro e que defende o que o outro faz. E esse cara poder sentar com o Steve Jobs, com os caras da Pixar, que também é um outro mundo incrível, o Lucasfilm, todo mundo respeitar o cara dessa forma, e o cara fala, quando você acha, o cara fala, o cara é um CEO. Ah, beleza, o cara é CEO da Disney, mas o que eu tô dizendo ele é um burocrata, ele só sabe de processo? Não. Esse cara, ele consegue sentar e conversar com todo mundo. E esse é um dom incrível. Baita político. Ele é um baita político. É que assim, eu gosto de trazer isso de política, né? Até que você falou que trabalhou com muitos políticos. A política em si, a gente tem uma percepção errada, né? Tem uma reputação errada, né? A gente tá acostumado a só falar mal de política. Mas fazer política, de você conseguir transitar em diferentes ambientes... Cara, o cara tá com o Steve Jobs, que é um cara... Todo mundo falava que era super difícil de lidar com ele. O George Lucas é outro criativo super difícil. Negociar com esses caras defenderem a Disney e ele manter o legado da Disney, ele é um puta de um líder pra se inspirar mesmo, cara. Eu gosto muito dele também. Ele é um puta líder, eu também fiz um masterclass dele e de outros também. Eu foquei muito em pegar esse conteúdo, eu acho que porque eu não consigo ler tudo, óbvio, né? Mas eu gosto muito de livro de negócios, né? Então eu entro lá na lista do Financial Times, cara, qual é o livro do ano, por quê e tal. Então tem muita coisa de tecnologia hoje que eu li. Eu gosto muito de podcast que indica livros. Também, cara, adoro. Pra mim a maior fonte é mais do que as listas que os caras passam, são podcasts, adoro. Cara. Vários. Gosto muito de podcasts do nosso mercado também, então não só o conteúdo urbano aqui que eu recomendo, mas outros também. Gosto muito de podcast de negócios, gosto muito de podcast de conversa de vida. E, poxa, você acaba pegando inspiração disso e te dá um fomo também, né, meu? Pra quem não sabe, o Fear of Missing Out, né? É a sensação de que, tipo, cara, você não consegue acompanhar tudo que tá acontecendo no mundo. E eu sinto isso todo dia. Tamo junto nessa. Não tem como você viver hoje sem sentir fomo. Sem sentir isso, cara. Então... Eu lembro quando eu era moleque, tem essa história muito boa. Eu falava com meu pai, sabe quem que é Marcos Mion? Faço a mínima ideia. Eu falei, não quero chegar na idade do meu pai, nessa época, a idade que eu tenho hoje, sem saber quem são as pessoas que estão na televisão. Na época eram os VJs da MTV. Hoje, a cada dia que passa, que eu procuro algum influenciador novo, eu encontro uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores no Instagram que eu não faço a mínima ideia quem seja. De repente tem uma pessoa que tem 10 milhões de seguidores que eu não faço a mínima ideia quem seja. Ou seja, não tem mais como você acompanhar tudo, cara. Infelizmente isso que tá acontecendo. É não tem. E vou te falar uma coisa, hein? Eu acho que as próprias plataformas, elas entendem isso. Porque elas vão te segmentando para uma conversa. Porque elas sabem que você não vai conseguir acompanhar tudo. Isso é bom, porque você fica só no âmbito das conversas que você gosta, mas também é ruim porque você perde a visão e a possibilidade de escolha do todo, né? Pra gente que trabalha com comunicação, eu acho que é um dever nosso de furar bolhas. De furar bolhas. De furar algoritmo. Eu já fiz até uma palestra sobre isso, de como você engana o algoritmo. De pesquisar coisas que você não
falaria no dia a dia. Então, por exemplo, na sua pesquisa tá aparecendo só sobre futebol, gatos e crianças. Aí você começa a pesquisar sobre Star Wars, inteligência artificial, Total. ou começa a pesquisar sobre bolo de decoração, ou memes, coisas distintas que não estão no seu radar. Engana um pouco o algoritmo, cara. Isso é uma dica que eu dou. É uma dica. Se você não enganar o Tem que ser algoritmo, curioso, cara, né? se você não for curioso desse jeito, você vai ficar numa zona de conforto do seu FOMO, e aí você fica numa bolha, cara. E isso é complexo. Isso é complexo. Pra liderança é muito ruim, cara. É muito ruim, porque você precisa tirar mais conhecimento, né? Cara, e liderança é um exercício de aprendizado, humildade e 24/7. 24/7 e, cara, e o risco, né, de tomar as decisões e sustentar as decisões. Mas acho que ler é fundamental, mas tem uma outra coisa que é fundamental e o pessoal sempre critica, e eu não critico tanto. O LinkedIn hoje, e por um tempo vai continuar sendo, a principal plataforma de conteúdo corporativo que a gente tem. Tem gente que chama de LinkedIn, alguma coisa do tipo. Mas que o pessoal também abusa um pouco. Abusa. Mas ainda é a melhor forma. Mas isso é economia da atenção. Porque nesse abuso, o que acontece? Tem mais compartilhamento, tem mais like, tem não sei o quê. Cara, isso é uma... A primeira coisa que eu faço quando você tá com alguém e vê se a pessoa tá no LinkedIn, a pessoa tá. Todo mundo está no LinkedIn. Se todo mundo tá no LinkedIn é porque é importante. A gente faz muito projeto de auxiliar executivos e executivas na gestão da identidade digital delas. Né? Então, como elas se posicionam, o que elas deveriam falar, como elas escrevem. Tal do LinkedIn PR. Exatamente. Né? Chama de posicionamento executivo, social leadership, por aí vai. É um monte, né? A gente auxilia muito e uma das coisas que a gente vê também é que isso gera resultado para esses executivos e executivas. E gera resultado por um único motivo. Quem escolheu aquele público foi ele mesmo, ou ela mesma. Ela escolheu a rede de relacionamento dela, então aquela rede de relacionamento importa para ela. Então, cara, se o público é importante, você precisa ter alguma coisa para falar. Se você é um executivo de uma grande corporação, uma média corporação, você tem conteúdo para falar. Pode ser que você não saiba, pode ser que você precise que ajuda para formatar, para planejar, para tudo. Primeiro porque também você não tem tempo, mas você tem conteúdo para falar, você tem assunto para falar. E você precisa falar. Porque, de novo, se você juntar reputação, que cara, eu preciso falar das coisas que eu preciso falar, que eu preciso dessa licença social para operar, as pessoas precisam saber que eu tô ali. E se você vai pelo tempo do marketing, também. E no final das contas, você fala das duas coisas e gera uma terceira capa, que é tudo que está relacionado à atração de talento. Talento, ele vai para onde todo mundo está indo. Então, todo mundo que trabalha com inteligência artificial, digital, como sempre. Mas também quando você não gera essa sensação de valor para o talento, também vai embora. Né? E perder talento é normal. Mas perder talento demais não é normal. A gente tem que ser muito atento a isso. E estar no LinkedIn é uma forma também de você dialogar com as pessoas. Né? Então, dizem que é o Facebook corporativo, uma coisa do tipo. O Facebook, por exemplo, para a comunidade ainda é uma ferramenta super útil. Super útil, cara. Tudo tem sua utilidade, sabe? Tudo tem seu espaço. Tem muita gente no Facebook Total, ainda, né? cara. A galera acha que não tem mais ninguém. Cara, eu entro todo dia pra ver o que tá acontecendo. Não posto mais que nem antigamente, não acompanho nem nada. Claro. Mas tem muita coisa acontecendo lá ainda, cara. E LinkedIn, cara, eu acredito muito numa ferramenta de relacionamento, cara. Mais do que Instagram e comunidade e tudo mais. E hoje, acho que foi ontem, que o Rafael Kiso, sabe, do MLabs, postou, né? Falando, não, que LinkedIn é uma... O que vocês estão produzindo de conteúdo? E pra mim, ainda, cara, de conteúdos que eu produzo lá, quando eu posto uma vaga, é o que mais tem engajamento, o que mais tem compartilhamento. Ainda é isso. Então a percepção das pessoas ainda é procurar emprego. Até já ouvi de líderes, de tipo, pô, se eu vejo se meu funcionário tá muito no LinkedIn, tô achando que ele tá procurando emprego. Às vezes vai por aí também. Vai por aí também. Mas eu acho que também vai muito, a plataforma em si, ela te dá a possibilidade de fazer alguma coisa. E vai muito de quem tá usando, de usar ela corretamente. De postar conteúdo que seja agregador pra pessoa. Se é uma plataforma de relacionamento, corporativa, o que eu tô gerando de valor? Se eu não tô gerando nada de valor, por que eu tô postando? É a primeira pergunta que tem que fazer. É pra só chamar atenção pra mim? É por vaidade?
Pô, vai postar isso em qualquer outro lugar, cara. Mas também... mas cara... Tem que ser estratégico. né? Mas aí também você começa a publicar, não tem retorno, você para de publicar porque não tem retorno. É complexo isso. É complexo. Cara, né, o tema do conteúdo é complexo. É complexo você saber o que falar, onde falar, como falar, que horário publicar. Você estava me falando lá que vocês publicam... Às 6 da manhã, Às 6 da manhã, velho. porque é o horário que todo mundo vai ver. E tá certo. Pô, tá certo pra caramba. É o horário que eu consumo. É o horário que eu tô na academia, 6 horas da manhã. E eu fui os horários que, tipo, você postar à tarde, você cai num mar de gente que tá falando de games e tudo mais. Total, e eu vou acordar às 6 da manhã, quando meu filho acordar, eu vou no YouTube e vou ver se você realmente publicou às 6 da manhã o podcast. Tá no automático. Diego, agora pra gente chegar na reta final aqui, que mensagem você deixaria pra quem tá começando na comunicação e no marketing? Em 20 anos, eu vi isso mudar de A pra Z. E eu acho que vai mudar de Z pra M, pra B, nos próximos anos, e vai continuar mudando muito mais rápido. E pra você que escolher fazer essa carreira, vai ser incrível, vai ser uma jornada incrível, vai ser uma jornada enriquecedora, vai ser uma jornada onde você vai aprender muito, porque cada vez mais vai ser exigido do profissional de marketing, da profissional de marketing, impacto no negócio. As organizações vão continuar demandando cada vez mais, a gente vai precisar ser cada vez mais bem preparado, e isso vai fazer com que cada um de nós embarque numa jornada de aprendizado e contribuição que vai ser incrível. O mundo da inteligência artificial já mudou a forma como a gente trabalha. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a gente trabalha em projetos de como a gente consegue criar uma IA generativa para auxiliar nos processos internos de um departamento de comunicação. A gente não está falando de produzir conteúdo, a gente está falando de como a gente consegue fazer com que a IA ela ajude as pessoas a comunicar, de workflow. Vai fazer com que a gente tenha que ter cada vez mais, seja multitask. Mas eu também te digo, eu venho de um passado, chama realidade, onde, cara, eu só fazia aqui, eu sentava, ia lá fazer meu texto, eu produzia, né? Eu era produtor. Produtor é a palavra bonita pro trabalho mais difícil do mundo, que me aparece aqui com uma galinha, amanhã. Como é que você vai fazer isso? E esse era o meu trabalho. O presidente, o cara tem que estar sentado aqui amanhã. E você fazia das tripas coração para poder aterrissar a pessoa. Mas hoje, assim, a imensidão de coisas que eu tenho para fazer e pensar, e eu vejo meus colegas que trabalham comigo também, é extremamente desafiador, mas é muito recompensador. Porque gerar valor para uma pessoa, para um cliente, para uma organização, e ver seu trabalho na rua, não tem nada mais recompensador que isso. Impagável. É impagável. Uma sensação incrível. Por isso que eu falo que o dinheiro é consequência. Total. E a gratificação que você tem quando você vê o trabalho ali e o resultado que o cliente tem, cara, o resto acontece. Então, o que eu diria é, se prepara para uma jornada incrível, mas você tem que estar preparado a querer aprender e mudar, né? Se adaptar. Tudo na vida é se adaptar. Se a gente fica no mesmo lugar, a gente fica para trás. Diego, brigadão, cara. Imagina, obrigado pelo convite. Foi, cara, muito bacana o papo. Obrigado pelo convite de novo. Tô à disposição para quem quiser me acessar. Tô no LinkedIn. LinkedIn, né? Diego Lavarria lá no LinkedIn. Totalmente à disposição para se conectar com as pessoas. E, ouçam, vejam o podcast Conteúdo Urbano, porque, cara, é incrível. Você traz muita gente boa, cara. Você trouxe o Fará, o Fará é muito... A gente boníssima, cara. Boníssima, admiro o cara demais, assim, ele é muito bom. Gente, você que gostou desse episódio, deixa seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima. Essa foi mais uma edição do ConturbiCast com o Diego Lavarria, o CEO da Lick Brasil. Bora ver as 3 lições que a gente aprendeu com ele? Número 1. Comunidades diferentes são interconectadas por interesses comuns. Por exemplo, você pode pertencer à comunidade de futebol e também à comunidade de tecnologia ao mesmo tempo. É por isso que quando uma marca ou um produto chega na comunidade IA, o impacto tem altas chances de atingir também a comunidade B, como se fosse uma grande onda de marketing boca a boca. Isso acontece porque as comunidades são segmentadas, mas as pessoas são sempre multifacetadas. Número 2. Cada negócio tem o próprio ponteiro. E o que mexe esse ponteiro varia de empresa para empresa. Para algumas marcas, o OH não mexe ponteiro.
Para as outras, a TV aberta é o principal indicador de que a propaganda funcionou. Então, isso significa que as métricas só são relevantes quando elas realmente correspondem com o modelo de negócio. Portanto, tome cuidado com consultores que cobram resultados de ponteiros que não fazem muito sentido para o seu business. Número 3. No mundo corporativo, o relacionamento é uma postura de parceria e transparência. Sabe por quê? Todas as nossas atitudes afetam diretamente a nossa reputação. Portanto, a reputação é o que as pessoas dizem a seu respeito quando você não está. Pensando nisso, todo cuidado é indispensável para proteger a sua imagem, porque dela vem o nível de confiança que você transmite.